de ficar mais quieta, e isso acabava interferindo na movimentação. Então foi aonde surgiu a primeira ideia, a primeira concepção da mulher como um sexo mais frágil. Né? Não tinha a ver com força, não tinha a ver absolutamente com nada, tinha a ver com a amamentação que limitava os movimentos da mulher. A partir daí, uma ideia se criou. E como todas as ideias que ficam no coletivo acabam se tornando ideia comum, né? A ideia de todos. Então foi a primeira ideia que surgiu enquanto mulher num lugar de sexo frágil, tá? E isso vem caminhando, e vem caminhando a economia, a humanidade, vem nessa evolução crescente aí que nós conhecemos, até que se chegou à agricultura, né? As tribos pararam, os grupos pararam de ser nômades e eles entenderam que eles podiam plantar, que eles podiam colher, que eles poderiam ali se alimentar. E aí, o que aconteceu? Aí veio uma segunda leva da mulher como sexo frágil. Agora, o amamentar já não era um problema, era uma solução. Os homens perceberam que eles tinham que ir para o campo plantar e que quanto mais filhos eles tivessem, maior fosse a prole, maior seria o auxílio na plantação, mais ele poderia plantar, mais ele poderia colher, mais ele poderia se alimentar. Então, aquilo que era um empecilho no passado passou a ser enaltecido. Então, as mulheres foram retiradas para dentro de casa. Né? Para dentro de casa é uma forma de falar, né? As mulheres entraram para dentro das tendas. Né? E começaram ali a cuidar da prole. E aí começou a trazer muito mais esse lugar da mulher em casa, amamentando e cuidando da prole, amamentando e cuidando da prole. E aí começou uma história que a mulher, né, conforme ela foi ficando mais quieta, ela começou a ter necessidade de proteção. Ela já não se movimentava mais como antes, então era necessário uma proteção. E cada vez mais a mulher foi se entrando para dentro de casa, o homem aprendeu a plantar e ficou, né, nesse lugar de homem protegendo, mulher sendo protegida. Mulher cuidando da prole, homem trazendo a provisão, cuidando da alimentação, da nutrição dos filhos. E isso veio se desenhando por várias tribos, depois por várias civilizações, até que chegou um momento que o papel da mulher foi totalmente anulado enquanto socioeconômico. Né? Na história da formação das civilizações, as mulheres começaram a ser anuladas. E um papel foi dado para a mulher. Um papel foi dado. Qual foi o papel dado para a mulher? A dona de casa que amamenta, que cuida da prole, serve ao marido, porque afinal ele passou o dia todo plantando, quando ele chegar em casa ele quer uma alimentação, ele quer um banho. Então ela serve ao marido, ela cuida da prole e ela fica em casa. Foi dado esse papel. E a mulher começou a seguir esse papel, afinal de contas, ela precisava de proteção. E aí a gente está falando da formação, do caminhar até chegarmos a esse ponto aqui. Então, assim continuou caminhando e eram várias civilizações, várias, em todos os lugares, né? Ásia, África, Américas, elas não tinham muito contato entre si, mas a gente sabe como funciona essa questão aí dos grupos, né? Começou a ser uma ideia comum. E algumas civilizações não. Algumas civilizações mantiveram ainda o caminhar nômade, e enquanto caminhar nômade, a mulher era muito escutada, a mulher era tão importante quanto o homem, às vezes até muito mais ágil que o homem. Então, as mulheres nessas civilizações nômades ainda tinham um papel bem importante, mas eram poucas. Poucas civilizações no contexto geral da humanidade que estava aí caminhando. E o que acontece nessas civilizações que são maioria? Eles vão cada vez mais diminuindo o papel da mulher e a mulher cada vez mais vai assumindo esse papel passivo. Não é que a energia feminina deva ser passiva.
tá? Quando a gente existe aí até algumas questões sobre isso. Quando a gente fala da mulher passiva, não é o feminino dela que é passivo, a mulher se tornou passiva. O papel da mulher era da passividade. Vamos separar isso da energia, né? Então a mulher, enquanto gênero, se tornou passiva e assumiu esse papel. E quanto mais ela assumia esse papel, mais ela ia se perdendo de si mesma. Porque cada vez mais ela ficava dependente do que o homem, o patriarcado, trazia para ela. E cada vez mais a mulher foi se desconectando. Até que chegou a um ponto que